E aí, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao setor logístico. Eu sempre trago para você conteúdo e assuntos sobre logística muito importante para a sua carreira, para os seus estudos, para tudo que você vai desenvolver dentro da sua carreira na logística. Hoje eu vou falar sobre um assunto muito importante relacionado às operações logísticas. Já tem um vídeo aqui no canal falando de como selecionar esse tipo de equipamento. Hoje eu vou falar com você sobre quais são esses tipos de equipamento, ou seja, quais são os tipos de empilhadeira que nós temos. Pode parecer um conhecimento básico, operacional, mas ele é muito importante, tá? Porque mesmo que a gente vá para um cargo de gestor, um cargo de gerência, coisas assim, a gente precisa conhecer todos esses pontos. E nós que trabalhamos na operação, no dia a dia, nós temos que conhecer esses equipamentos. Vai fazer um grande diferencial na sua carreira conhecer todos eles. Eu sou o Thiago do setor logístico e vem comigo. Então vou fazer o seguinte, eu vou puxar do lado aqui a minha lousa digital para nos ajudar aqui nesse assunto que vai ser muito importante. Primeiro ponto que a gente tem que analisar é que as empilhadeiras elas são equipamentos, tá? São equipamentos de movimentação, certo? Eles servem para isso, exatamente essa é a função, movimentar os materiais. Independente de qual ponto que sua operação está na cadeia logística, na cadeia de suprimentos, você precisa movimentar esses materiais. Então pode ser numa operação de descarregamento de caminhão, pode ser numa operação de movimentação interna dentro do armazém, pode ser aí na movimentação nas estruturas de armazenagem, não é isso? Na guarda dos materiais, né? Colocar o pallet nas estruturas, nos porta-pallets, retirar, movimentar isso dentro da empresa. Então eu vou falar com você aqui hoje sobre quais são todos esses tipos de empilhadeiras que nós temos, porém tem um assunto muito importante que eu preciso abordar com você antes da gente entrar em quais são realmente os tipos, tá? É o seguinte, antes de você ir para qual empilhadeira você precisa, né? Como eu já falei, tem um vídeo aqui no canal muito bacana que fala sobre como selecionar uma empilhadeira da maneira correta. Existem dois tipos de elevação, tá? Vamos dizer assim, de como você movimentar uma carga, um material, tá? Um dos tipos é o içamento e o outro é a elevação. É muito importante relacionar para você que a empilhadeira ela tem o princípio de elevação. Você pode ver que ela vem com os garfos, né? Pega o pallet e eleva o pallet. Içamento é um outro sistema, uma outra maneira de se movimentar materiais. Por exemplo, munks, guindastes, shiploaders, eles utilizam essa maneira de içar a carga, ok? Vamos partir desse princípio então que todas as empilhadeiras que nós vamos ver hoje aqui, elas fazem o quê? Elas elevam o material, tá? O pallet no caso, né? Em grande parte da movimentação, quando a gente usa uma empilhadeira, a gente precisa de um pallet aí. Seja ele PBR, seja ele Europallet, isso é indiferente, mas a gente precisa que o material esteja unitizado, né? Como eu disse, normalmente é em pallets. O primeiro tipo de empilhadeira que eu quero falar com você é a empilhadeira a combustão. Ela é muito encontrada em todas as operações logísticas, seja dentro de armazéns ou seja em áreas externas, como transportadoras e tal. A empilhadeira a combustão, eu trouxe aqui para vocês a empilhadeira GLP e trouxe quais são os itens importantes. Olha só, só encontro isso aqui no canal do setor logístico, essas informações aí que são muito importantes sobre o equipamento. Por exemplo, essa empilhadeira GLP que a gente tem na nossa lousa digital aqui, ó. Ela tem uma capacidade de 2.000 a 8.000 quilos, isso é genérico, tá pessoal? Existem empilhadeiras de grande porte GLP que chegam a movimentar 8 toneladas, tá bom? Elevação, ela vai de 4 a 8 metros normalmente, tá? Isso, 8 metros é bem difícil você encontrar, eu já te falo, tá? Normalmente quando você pega essas GLPs ou empilhadeiras a combustão a diesel, que a gente tem nas empresas, normalmente elas vão a 4,5, no máximo estourando 5 metros, tá? É o que você encontra. O corredor operacional dela é bem grande, você precisa de 4 metros aí se você for operar dentro de um galpão, de um CD, entre as estruturas para você conseguir fazer o raio de giro dela. Então notem aí que é uma empilhadeira que demanda aí bastante espaço. Qual é a vantagem dessa empilhadeira? O terreno. Você pode andar com ela praticamente sobre quase todo tipo de terreno, tá? O terreno pode ser irregular, você pode ter desnível, ela acessa por causa das rodas dela aí, né? A gente consegue ver. Então esse é um tipo de empilhadeira muito indicado quando você tem operações externas. Você vai descarregar caminhões, você vai carregar caminhões, você vai fazer movimentações externas, é muito indicado. Uma informação importante sobre ela que eu tenho que falar, empilhadeiras a combustão, elas não são admitidas dentro de câmaras frias, tá bom? Então, por quê? Por causa da emissão de gases, né? Você vai ter uma série de problemas. E de repente, aí dependendo do local que você vai fazer a movimentação, se for um local fechado,
pode ser que também não possa utilizar uma empilhadeira a combustão, tá? Principalmente a diesel, né? Porque ela tem a emissão dos gases aí. A GLP também emite gases. Um outro equipamento, uma outra empilhadeira muito utilizada é a elétrica retrátil. Essa a gente vê uma infinidade dela dentro dos CDs, tá? Porque ela é muito ágil, tá? A gente consegue... Ela exige que nós tenhamos aí um piso muito plano, tá? Um piso aí sem imperfeições, principalmente para os sensores dela funcionar, para que não tenha tombamento, esse tipo de coisa. A capacidade dela aqui vai de 2.000 a 2.500 quilos, tá? Você encontra aí em diversos sites aí de fabricantes esses modelos. Você tem uma elevação de 8 a 13 metros, então você consegue verticalizar muito melhor sua operação. Quando a gente está falando de um CD, que você vai colocar porta-pallets, drive-ins, outros tipos de estrutura, ela é a mais indicada, tá, pessoal? Porque também, por causa do corredor operacional. A gente pode ver que em 2,80 metros aqui, esse seria um corredor mínimo, quando a gente vai falar de projetos, tá? De centros de distribuição. Então, em 2,80 metros você consegue fazer o raio de giro dela. Olha a diferença dela para a GLP. A GLP a gente precisava de 4 metros aí só para conseguir fazer o raio de giro do equipamento. Então aqui você tem essa condição, né? Eu tenho dois tipos aqui para vocês, a elétrica retrátil comum, essa daqui é o que a gente chama de pantográfica, porque notem que aqui, ó, nesse sistema dela aqui, que parece uma sanfoninha, né? A gente consegue operar até com um porta-pallet de dupla profundidade. Olha só, você ainda otimiza mais o seu espaço. Se você tem pallets PBR, aí você consegue fazer porta-pallet de dupla profundidade, né? Então, por exemplo, se você tem uma rua que nós chamamos bifrontal, que você coloca pallets dos dois lados, como elétrica retrátil, você coloca uma profundidade de cada lado. Quando a gente está falando aí de uma elétrica retrátil, a gente otimiza muito mais, porque daí você consegue colocar 2 de um lado e 2 do outro, certo? Isso é uma das vantagens aí dessa pantográfica, mas ela não deixa de ser uma empilhadeira elétrica, tá bom? É muito importante a gente relacionar. E volto a dizer, é muito importante a condição do piso do seu CD. Seu centro de distribuição tem que ter um piso muito bom, muito plano, sem imperfeições. Senão existem grandes riscos até de operação, tá bom? Um outro tipo, né, dois outros tipos que eu trago para você aqui é a patolada e a selecionadora. A patolada, vocês notem que a diferença dela para retrátil é que ela tem aqui essas patolinhas mesmo, tá? Normalmente eu já falo para vocês, quando você vai fazer um projeto de CD ou se você trabalha em um centro de distribuição, você pode ver que quando o porta-pallet, quando você tem essa empilhadeira na operação, o porta-pallet precisa ter uma longarina rente ao chão, tá? Rente ao chão não, você precisa deixar uns 200 milímetros mais ou menos, né? Uns 20 centímetros, para que a patola possa entrar, porque você fica com a patola embaixo e daí é o garfo que se levanta. Então, se você não tiver essa distância, você vai bater a patola ali no pallet, você não vai conseguir deixar seu pallet, tá bom? Ou a frente tem que ser muito grande do porta-pallet. Capacidades técnicas dela, então, de 1.000 a 2.000 quilos, né? Notem que a elevação dela é baixa, é até 6.200. O corredor operacional é até um pouco menor, a gente consegue até corredores menores. A empilhadeira selecionadora, ela é aquela empilhadeira que você vê que o operador sobe junto com o garfo. Então ela atinge aí grandes alturas, por exemplo, 12 metros, né? Você consegue subir junto com a empilhadeira, né? Até passou aqui, vocês viram? Então você consegue subir junto com a empilhadeira, você tem um acesso muito melhor, tá? Só que o corredor operacional dela é um pouco maior, certo? A questão de capacidade de carga das duas são iguais, tá? De 1.000, 1.200 quilos até 2.000 quilos aí. A gente vê bastante essas empilhadeiras no centro de distribuição também. Essa é uma empilhadeira bem especial, é a empilhadeira elétrica trilateral, certo? Existem vários vídeos aí que você encontra até mesmo aqui no YouTube de fabricantes, tá? Que é bacana você ver porque notem que aqui, esse garfo dela, ela é trilateral porque ela vira dos 3 lados, certo? Por isso que ela precisa de um corredor operacional tão pequeno. 1,90 m você consegue. Por quê? Porque ela não gira, tá? Ela não faz esse trabalho das empilhadeiras de entrar no corredor e virar. Não, o que vira nela, no caso, é o garfo. Tá? Então você tem esse garfo que faz esses 3 giros, no caso. Né? Então ele entra na rua, vira, coloca, vira e volta. Olha só a capacidade dela, 1.350 a 1.500 quilos. Não tem uma alta capacidade de carga, porém, você ganha aí uma agilidade muito grande dentro da operação e também você ganha um espaço no seu centro de distribuição, sem contar a verticalização. Olha só, você pode chegar a 14,80 metros. Então você tem aí uma capacidade de verticalização muito grande.
Interessante eu falar para vocês que essa empilhadeira elétrica trilateral, ela tem dois sistemas que a gente pode ter, certo? Nós temos aqui esse modelo principalmente, a gente nota umas rodinhas nela aqui na lateral, que você precisa de trilhos guia. Então você vem, encaixa, o operador vem, encaixa a empilhadeira e ela segue guiando-se aí por essas rodinhas laterais. E tem outro tipo que é por fio indutivo, tá? Esse fio indutivo, você tem que cortar o galpão do CD, instalar um fio indutivo, que daí ela vai vir, vai se centralizar ali e vai se deslocar. Como eu falei, existem vários vídeos sobre esses equipamentos aí no próprio YouTube que você consegue pegar nos fabricantes aí. Vantagem dela, como eu já disse, você tem uma otimização muito grande do seu CD, tanto questão de diminuição de corredores quanto de elevação. Você consegue aí grandes resultados. E aqui a gente tem empilhadeira autônoma, né? Empilhadeira AGV. Nós temos AGV e LGV. Qual é a diferença entre elas? A AGV ela é guiada automaticamente, a LGV ela é guiada por um laser. Então, basicamente, você vê bastante essas empilhadeiras aí em ação, por exemplo, na Amazon, né? Você tem muita atuação dessas empilhadeiras aí, certo? Então, nós temos esses tipos de empilhadeiras autônomos, né? Está crescendo muito a aplicação dessas empilhadeiras, certo? Em todos os tipos de CD que a gente vê, automatização, tem muita coisa bacana que dá para fazer com esses veículos, tá? Eu trouxe aqui esses equipamentos para você conhecer um pouco mais dessa área de equipamentos, vou trazer muito mais conteúdo. Não se esquece, hein? Se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder, nós temos conteúdos semanais aí. Tenho que falar para você também, se você quer se qualificar, conhecer um pouco mais sobre a logística, obter um certificado validado, acesse o nosso site lá, www.setorlogistico.com.br. Tem vários cursos, todo mês nós lançamos cursos novos, sempre que tem lançamento tem um desconto muito bacana, então sempre acesse o site lá, também segue o nosso Instagram, @setorlogístico, porque lá que a gente sempre posta, continua acompanhando, compartilha com quem você conhece, não esquece de ativar o sininho, eu te espero aí nos próximos vídeos. Um abraço e sucesso!